Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruno, sou da área fiscal, já falei com alguns de vocês em alguns momentos. Eu estou praticamente há 13 anos aqui na empresa, na parte fiscal há 6, então, bagagem é o que a gente mais tem. O webinar hoje, o foco é a integração com o contábil. Tem alguns detalhes, algumas informações adicionais que a gente precisa passar, porque, claro, eventualmente entra uma empresa, sai uma empresa, e quando a gente vai configurar de novo a empresa, a gente até acaba esquecendo algum detalhe ou outro, né, para fazer essa integração de forma plena. E eu vou separar essa situação, num primeiro momento, em empresas do simples e empresas do geral, sendo ela presumida ou real, tá? Porque vai mudar uma coisinha na configuração. Então, acho importante a gente separar. Aqui é o sistema do Inlivros. E qual é a proposta? Eu cadastrei uma empresa do Simples do zero, certo? Fiz uma empresa qualquer do Simples Nacional e vou realizar a integração com o contábil. Eu tenho que tomar de consciência o seguinte: quando eu cadastrar a empresa, eu não posso sair importando as notas na sequência, porque se eu fizer isso e não fizer a integração, ela não vai para o contábil e eu vou ter um retrabalho grande em algumas informações para levar para a contabilidade. Isso quando eu trabalho online. Quando a gente fala no suporte, ou quando vocês ouvem falar trabalhar online, é quando a base é a mesma. É quando o contábil e o fiscal estão na mesma base. Faço uma importação aqui, cai na contabilidade. Eu até vou mostrar rapidamente essa empresa que eu cadastrei do Simples Nacional, que é uma empresa bem corriqueira que a gente tem no nosso dia a dia. Vou aqui modificar essa empresa. Esse nosso exemplo aqui, no caso, é uma empresa do Simples Nacional, um comércio e prestação de serviço, bem tranquilo. E eu quero que essas notas de comércio, essas notas de serviço vão para a contabilidade. Qual é a primeira coisa que depois que eu cadastro a empresa, eu tenho que fazer? A integração ela é feita em 4 passos fundamentais. Tem que ser nessa sequência para funcionar de forma plena, certo? Então, o primeiro passo, eu vou em configurações, contas contábeis. Esse é o primeiro passo que eu executo para integrar com o contábil. E notem o seguinte, ele sempre vai fazer essa pergunta a primeira vez, tá? Se você vai usar uma carga da DataCentro, que a gente tem vários exemplos, comércio, serviço, né? Ou se você vai colocar, não, vai ser um plano de contas de vocês. A gente sempre estimula a usar o nosso exemplo, tá? Por quê? Porque vem praticamente tudo pronto para essas situações, tá? Eu vou usar sim, nesse nosso exemplo, e vou dizer que essa situação aqui vai ser comércio e prestação de serviço. Eu vou criar um plano de contas com as duas situações, né? Vou aglutinar as duas situações, né? Então, eu vou confirmar essa situação aqui e eu vou criar um plano de contas. Esse é um plano de contas que eu posso alterar, mudar código, eu posso fazer o que eu quiser porque ele não é engessado. Então, por exemplo, criar contas novas. Então, exemplo, as contas do ativo aqui, nosso exemplo, contas do passivo, contas de resultado, e contas da apuração de resultado, certo? Esse é um exemplo com os dois segmentos, como eu comentei inicialmente. É um plano de contas de comércio e de serviço ao mesmo tempo. Só que esse passo 1, quando eu executo, ele pode ser feito tanto pelo Livros, quanto pelo contábil, ou quanto pelo DP. O primeiro que abrir o plano de contas vai valer para os outros dois sistemas, né? Só que assim, o plano de contas ele foi aberto, esse que seria o nosso primeiro passo. Qual é o segundo passo que eu tenho que executar depois que eu crio o plano de contas? É configurações, padrões de contabilização. E o fiscal saber, daquele plano de contas que a gente criou do passo 1, quais contas o fiscal vai usar. Então, eu preciso definir um padrão, como se fosse um esqueleto de tudo que eu vou usar no fiscal para quando as situações acontecerem. E eu vou dizer que sim, eu vou usar o nosso padrão de exemplo. Vou dizer que sim. E aqui tem um detalhe, eu vou abrir um bloco de notas para mostrar esse contexto, tá? Vamos lá. Lá no passo 1, tá acompanhando, eu tinha as opções de escolher, né, quais os segmentos, né? Indústria, comércio, serviço, entre outros, né? Aí lá no passo 1, a gente selecionou o comércio e selecionamos o serviço, certo? Quem está com desde o início viu que esse é o processo que a gente executou agora há pouco. Só que no passo 2, vai ter a mesma sequência de possibilidades, só que eu só posso selecionar um.
Tá, Bruno, como assim? Acabou de selecionar dois lá, como é que eu vou selecionar uma aqui? Explico. Vou colocar a mesma sequência aqui, indústria, comércio, serviço. E aqui está a sequência que a gente está vendo. Eu vou colocar no passo 2 o mais alto do que eu selecionei do passo 1 visualmente. Por exemplo, passo 1, se eu olhar o primeiro é a indústria, o segundo é o comércio. Opa, o mais alto foi o comércio. Então é ele que eu vou marcar no passo 2. Não é a questão de ser mais ou menos vendas, situações, é questão de sistema. Porque ele no passo 2 vai pegar o comércio e vai pegar todo mundo daqui para baixo, o primeiro que eu selecionei, do que eu selecionei do passo 1. Então, ele vai identificar também a parte de prestação de serviço. Então, só relembrando, no primeiro passo eu coloco tudo que eu preciso, comércio, indústria e serviço, e no segundo passo eu menciono o mais alto do que eu selecionei do primeiro passo. Então, eu vou colocar a parte de comércio, e ele vai abrir o plano padrão. O plano padrão é o esqueleto, é o fiscal entender daquele plano de contas quais que ele vai utilizar. E quando eu dou um duplo clique aqui nesse plano, ele identifica quem é a conta caixa, ele identifica as contas de resultado. Quando tem entradas e saídas, as primeiras abas que tem aqui no padrão são todas contas resultado. E aqui vai um parênteses, tá? É apenas os exemplos como o sistema trabalha. Tem outras formas de poder fazer, dependendo do que o cliente precisa. Via suporte, a gente verifica quais as situações que ele quer utilizar, se é um pouco diferente do que o sistema utiliza, mas a gente consegue atender isso no suporte e verificar qual é essa possibilidade, tá? Mas em vista geral do que o nosso sistema trabalha. Então, entradas, saídas são tudo contas de resultado. Ele olha para a CFOP, por exemplo, entradas e saídas, parte de comércio, e já identifica as contas de resultado. Então, serviços, a parte também, a questão de resultados, são todas contas de resultado. A contrapartida dos impostos, por exemplo, vai estar na aba impostos. Essas contas todas que estão dentro de impostos são contrapartida. Tem o resultado normal do imposto e as contrapartidas. Então, por exemplo, aqui o ICMS tem o resultado do imposto do ICMS e depois, no caso A151, por exemplo, que também vale o ICMS normal, a recolher. Então, todas as contas de impostos, tudo que incorrer em impostos, fica na aba, logicamente, de impostos e depende do segmento. Entrada, eu estou falando notas de compra. Saída, notas de venda. Ou outras saídas, ou qualquer saída no geral. Prestação de serviço também é questão dos impostos de prestação de serviços tomados e prestados. Demais documentos. Para o Simples Nacional, o que nos importa, de fato, é essa última aba aqui, na parte de impostos, tá? Outros impostos, porque automaticamente o sistema vai sugerir o simples, o resultado do imposto, contra o simples a recolher. Então, eu não preciso eu estar selecionando a conta. Se eu quiser fazer a troca, sem problema nenhum, posso dar um F4 para chamar as contas, e já vai chamar aquele plano de contas, fazer a alteração, ou simplesmente trocar manualmente aqui a conta. Claro, tem que fazer a criação da conta antes de estar informando aqui dentro desse padrão. Então, esse aqui seria o nosso passo 2. As contas de CFOP, contas de resultado, tanto de CFOP e serviço, e a parte de impostos que nos cabe no Simples, essa última aba, outros impostos, a parte do Simples resultado e o Simples a recolher. Esse aqui é o passo número 2. Vou salvar aqui. O passo número 3, de 4 passos, é entrar no cadastro de empresa e informar esse plano que a gente acabou de criar na aba escrita fiscal, qualificação. Essa que fica em amarelo quando a gente entra no cadastro. Eu só vou ter ele depois que fizer o passo 1 e 2. Relembrando, só vou fazer essa integração depois que eu arrumar bem o cadastro de empresa. Depois eu passo para a integração, certo? Bruno, por que eu tenho que mencionar se eu já estou no cadastro de empresa? Porque eu posso ter filiais. Então, eu segmentei comércio e serviço, né, aglutinei os dois. Só que eu posso trabalhar separado se eu quiser, fazer um plano só para comércio, um só para serviço, e dizer que a minha matriz é só comércio e a minha filial é só serviço. Aí indico qual é esse padrão que eu criei. Então, eu posso ter mais de um padrão também, além do que a gente já possibilita aglutinar. Então, por isso que eu menciono o cadastro de empresa. Isso aqui dá muito erro quando tu está montando a empresa, tu fez até alguns passos ali, mas esqueceu de mencionar no cadastro de empresa. Aí dá o código 04, faltando o padrão de contabilização. Bem assim o erro. 004, falta do padrão de contabilização. É porque não foi mencionado aqui o plano padrão. E o último passo,
Os 4 passos são os parâmetros, tá? Então, eu vou aqui dentro de utilitários, parâmetros, aí a senha do master, que vocês possuem, ou a senha de nuvem, do usuário que está trabalhando. E quais as aulas que a gente vai trocar para essa finalidade? O em livros, integração com o contábil. Nós vamos só mandar aqui, mudar o parâmetro do 2004, e o 2004, dentro de em livros de integração com a contabilidade, é o que manda as notas para a contabilidade. É ele que define que vá para a contabilidade. Mas não é só ele. Eu tenho que mandar também o 20.0114, que é integrar a provisão. Porque o simples, quando a gente apurar, a gente quer que vá para a contabilidade. Então, ela também tem que estar como sim. Então, o simples como um todo, basicamente, é o 20.004 e 20.0114. Por isso eu quis dar uma atenção separado. Quando for presumido irreal, vai em outras situações também, né? Mas para o simples, basicamente, é isso, tá? A partir daqui, já posso salvar e importar as notas. Então, eu separei umas notas aqui, por exemplo. Eu vou pegar a nota de serviço. Tem uma notinha aqui. Eu vou colocar um lugar novamente para fazer uma nova importação. E vou fazer a minha importação de serviço para mostrar o funcionamento dessa integração que a gente fez, tá? Então, vou no padrão prefeituras, e fica em escrituração, importação de serviços padrão prefeituras. Eu já fiz uma atalho aqui embaixo para esse processo, para facilitar. Sempre que eu faço a integração pela primeira vez, aquela rotina que trabalha com importação, ela vai te avisar. Se for a prazo, vai se criar uma conta contábil para o emitente ou destinatário, e se for à vista, vai contra o caixa, certo? Então, só marcar que você não quer ver. Aqui, a importação. Vou selecionar a pasta que está o arquivo solto e vou realizar a minha importação. Mas notem que antes de importar, ele já está marcado a integração. Então, feitos os passos corretamente, ele vai estar marcado aqui. Então, integrar aqui com o contábil, vai estar marcado, certo? E vou realizar a minha importação. Aqui eu não estou levando em consideração outros aspectos do simples, é apenas a integração, tá, pessoal? Então, eu importei com sucesso. Olha que interessante. Eu vou abrir o contábil e vou procurar se esse lançamento foi para lá de fato, lá em lançamentos normais. Aqui está o lançamento. Inclusive, quando eu dou um duplo clique no lançamento, ele já diz qual é a origem, da onde é que veio essa informação. Até para diferenciar o que é manual do que eu venho de outro sistema, ou do DP ou do fiscal. Então, um facilitador, tá? Mas aqui eu vou dar uma dica para quem não trabalha com contábil, vai ficar só com o fiscal, está fazendo o trabalho do fiscal, e depois o colega do contábil vai pegar pronto, tá? Relatório de integração contábil, certo? Se eu colocar a palavra contábil aqui do ladinho, ó, o conta, ele vai aparecer aqui do lado. O que é interessante desse relatório? Quando eu clico nele, ele me ajuda a saber o que está integrado entre os dois sistemas e o que não está integrado. Então, por exemplo, se eu colocar no integrado e aparecer alguma coisa, é porque ainda não foi para o contábil. Isso facilita muito. É lógico que algumas notas têm que ficar só no fiscal. Uma remessa, uma bonificação, uma nota cancelada, né? Mas aí tu consegue revisar se algum detalhe, alguma situação passou, e aí você consegue fazer o acerto antes de... Ó, terminei tudo, só do contábil, tá fechado. Só seguir o barco. E nos integrados eu vejo tudo o que aconteceu sem precisar abrir o contábil. Esse aqui é um facilitador que poucas pessoas utilizam, não tiver no suporte, e que ajuda muito o contador no final, lá no contábil, ficar procurando nota, ficar procurando situação. Então já fica tudo basicamente pronto. Eu também vou importar a nota de produto, mas eu vou verificar a nota que a gente acabou de importar, serviço, para mostrar o seguinte. Então, onde é que vem essa conta de resultado 271? Ela vem lá do padrão de contabilização. Então, ela é uma conta resultado da situação que aqui é um serviço prestado à vista. Quando está bem configurado e eu tiro à vista, ele também sugere eu trocar a conta contábil para prazo. Eu consigo fazer várias situações quando a integração está plena. E à vista a gente sabe, quando salva, ele vai contra o caixa. Vai mostrar aqui o lançamento do contábil.
Se em alguma nota, naquele momento, você não quer que vá para o caixa, mesmo sendo à vista, quer que vá para o banco, a pessoa do fiscal também pode trocar manualmente, se ele quiser, aqui, para banco, e já ela mandar para a contabilidade já na conta banco. Fica a critério. Normalmente o pessoal importa a prazo, né, para que lá na conciliação bancária eles liquidem. O retido, daí é a questão dos impostos retidos, né? Também vai tudo naquela questão das contas contábeis. Desde que tenha lá dentro do XML as informações, bonitinho, né? Então, eu vou voltar para o passo 2, padrões de contabilização, que na parte de impostos, ó, tem prestados e tomados. Tem a questão também do INSS, que pode acontecer, mas também tem a parte do ISS. Lembrando que o simples, ele não vai pegar muito essa parte. Só quando a gente for para o presumido, eu vou mostrar com mais detalhes na parte do presumido, que a gente vai englobar real junto, para esses valores de retenção. Primeiro tem que estar na nota, óbvio, tem que ter a tag de retenção, e de acordo com o que vocês colocarem nos impostos, ele vai reter de forma correta. Na retenção, ele vai automaticamente para o contábil, desde que, aí vai uma coisa importante a ser falado. Eu estava aqui disparando. Quando eu falo de integração com o contábil, e eu estou com integrar duplicatas, está bem no livro de integração com o contábil, lá embaixo, ó. Se ele tiver como sim, a retenção, e não importa qual retenção, só vai para o contábil se tiver a duplicata liquidada, porque daí eu vou ter o fato gerador. Agora, se eu não quero trabalhar com duplicata, aí eu coloco ele como não, e a retenção vai vir pela nota. Ele não vai enxergar essa parte. Está bem claro essa parte também. E se não houver retenção na nota, não tenho que mandar lá para a contabilidade, a não ser que eu altere manual a nota para ter uma retenção, caso uma nota que foi emitida de forma errada, uma situação nesse sentido, tá? Muito bem. A mesma coisa acontece na nota de venda. Então, vou fazer aqui a importação de uma nota de venda. Vai aparecer novamente, porque é uma rotina diferente de serviço, só para lembrar para vocês, uma vez só que ele vai lembrar, se vocês marcarem, para não lembrar de novo, que a vista vai contra a caixa e a prazo vai contra as pessoas. Então, vou procurar aqui saída de produto. Sempre lembrem de colocar o modelo de nota que vocês vão importar, para importar direitinho, tá? Então, vou verificar CFAPs, vou criar um grupo de produtos, rapidamente, para mostrar que essa base é zerada, é bem o cenário que vocês vão pegar. E a integração também está ligada aqui. Então, no momento que eu importar as notas, se eu direto já no relatório de integração contábil, eu vou enxergar essas notas. Sem menos eu lá olhar a nota. Já peguei tudo, já foi para a contabilidade. Outra coisa interessante que vocês têm que levar em consideração. Quando eu importo as notas, pode acontecer alguns erros na importação, de um erro de emissão, problema no arquivo. Só que muita gente não sabe que ele faz dois erros ali, duas telas de erros. A primeira é a importação do fiscal. A segunda, quando ela acontece, é a integração do contábil. E muitas vezes é ele pulado aquele campo, e a gente só vai perceber depois que está faltando nota no contábil. Por isso que enfatizei muito aquele relatório de integração, para não ficar nada para trás. Porque a gente está importando de forma assim rápida, a gente já pode esquecer algum detalhe, né? Então a gente importou a nota, se for aqui na nota novamente, a nota de produto. Aqui já vai vir a conta contábil. Outro detalhe importante. No padrão de contabilização tem as CFOPs, as condições, a vista e a prazo, certo? Pessoal, uma venda ou uma compra, ela precisa essencialmente ser à vista ou a prazo. Se ela entrar na condição de pagamento ou outras, porque acontece muito do cliente lá emitir, tá fazendo no Pix, no cartão de crédito, num detalhe que é diferente do normal dele, ele entra como outras. Não pode entrar outras, porque senão não vai para o contábil. E aí aquela conta vai ter como se fosse um a prazo, que não é a prazo, sabe? Só vai ter a conta de resultado da CFP, mas eu não vou ter a contrapartida no outros. Então, para evitar isso, vocês podem, tem duas possibilidades aqui. Na importação de notas aqui, tá? Eu vou botar só NFC para passar para a parte de baixo, que é o que nos interessa, tá? Na forma de pagamento, eu consigo forçar essas notas a entrarem à vista ou a prazo. Só que lembre-se, todas as notas que tiver naquela pasta, vai entrar naquela condição. Tem que tomar um certo cuidado nisso, tá? Mas facilita, por exemplo, para cupom. O cara lá, tipo, tá só emitindo
a prazo e a gente sabe que é à vista e ele não quer trocar, a gente não vai brigar com o cliente por isso, né? Então a gente vai ter que resolver via sistema. Então a gente pode colocar tudo para entrar à vista, entrar contra o caixa, ou tudo a prazo e resolve na conciliação bancária. Essas são essas questões, né? Então, só voltando aqui para a nota, ele foi a prazo, a conta 269, que nada mais é de venda de mercadorias a prazo, e como está a prazo, ele já criou a conta contábil para essa empresa comercial, e quando eu salvo, fechar aqui, ele vai mostrar tudo que está indo para o contábil. Aqui nesse caso, ele criou uma duplicata, criou uma conta contábil reduzida para esse cliente, e ficou a prazo essa venda para depois liquidar na contabilidade, tudo certinho, tudo bem organizado. Então, a gente importou as duas notas. Só que quando a gente vai pegar entradas, isso também vale para o Simples Nacional, eu gosto de ressaltar isso. Nós temos um vídeo, eu gosto muito de frisar esse vídeo, além do que a gente está vendo, tá? Deixa eu colocar aqui o vídeo da data sempre. Importações de nota de compra. Além desse vídeo, vejam este outro também, porque vai impactar o contábil também. Porque a forma que tu dá entrada nas notas, isso impacta na CFOP que tu vai entrar. Tem muita coisa que acontece de problema, principalmente quando a pessoa desenquadra do Simples. E agora eu vou importar a nota de compra. Nós temos uma notinha de compra. Ele vai pedir para associar, que é a razão daquele outro vídeo que eu demonstrei ali. Vou passar rapidamente, porque está bem detalhado aqui no nosso vídeo. Coloco aqui meu grupo de produtos e faço a minha importação. Importou normal. Se eu der um OK e aparecer um segundo erro, é com integração. Importou aqui, OK. E se eu ir nos lançamentos, também vou enxergar a minha nota de compra. Então, a partir daqui, também consigo fazer o meu relatório de integração contábil para ver se foi tudo para contabilidade. Tudo já integrado. E se eu for na parte de não integrados, para ver se alguma coisa ficou para trás, tudo certo, nada ficou para trás. O MF Contábil está perguntando se o arquivo já é zipado. Por que eu não consigo fazer isso? Porque o sistema tem que ler o XML. Ele não consegue ler o zip, o XML dentro do zip, porque o zip compacta de uma forma que eu não consigo ter acesso às tags, tanto do lançamento quanto do item. Isso é fundamental na hora de fazer a importação. Então, por isso que na pasta, na hora de importar, tem que estar com todos os arquivos soltos, tá? Ok, aqui. As notas foram importadas, tá? Se eu abrir novamente o contábil, ó, a gente vai ter tudo que a gente fez até agora. Eu não fiz nada no contábil. E está tudo indo para lá, certo? Na questão final do Simples Nacional sobre a integração com o contábil, é a própria provisão. Então, se você acertou todos aqueles passos, na hora de tu fazer teu Simples Nacional e gravar a apuração, ele também leva para o contábil a informação final, depois, claro, da devida apuração, né? A 297, que eu falei lá no início, o Simples Nacional contra a 152. Então, isso já está indo para o contábil. Se tiver que, vamos supor que você fechou, tá? Aí o cliente não aceitou, você fez mais um recálculo e tudo mais, e mudou o valor. O que mudar de valor aqui e gravar, também vai para o contábil. Então, ele não fica engessado, mandei um valor para o contábil, acabou a história. Não. Alterou o valor na tua apuração, ele também muda lá para o contábil para poder facilitar. Inclusive, no momento da gravação, eu até consigo alterar manual esse valor também. Muito bem. Essa é a parte da integração com o contábil do Simples Nacional, certo? Pessoal, vamos imaginar um cenário agora de lucro presumido ou lucro real, no geral, sem ser Simples Nacional. Eu tenho uma segunda empresa, que é presumida, e eu vou realizar os 4 passos novamente para fixar o que a gente fez. Vai mudar uma coisinha ou outra em relação ao Simples Nacional. Vamos chegar lá, tá? A questão do MF contábil dentro de uma conta única. Eu vou chegar nesse ponto. Até o exato momento, todas as contas que a gente cria no a prazo é uma conta por cliente e uma conta por fornecedor. Mas eu vou passar por essa parte de conta única, tá? Então, vamos lá. Agora, a questão do presumido. Vou fazer os 4 passos novamente, tá? Então, configurações,
contas contábeis, é o primeiro passo. Eu vou executar a nossa carga. Também vou dizer que é uma empresa de comércio e de serviço. Vou aglutinar as duas situações para criar o plano de contas. Eu vou um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Porque eu detalhei mais no comecinho do vídeo esse processo, tá? Criamos o plano de contas, esse é o primeiro passo. Passo número 2, configurações padrões de contabilização. Esse é o segundo passo. Vou dizer que eu quero usar o padrão DataCentro. E relembrando aquela questão do passo 2, no bloco de notas, lá no passo 1 a gente colocou 2 segmentos, comércio e serviço, né, na sequência, né, e no passo 2 eu posso selecionar um deles, que é o mais alto do que eu selecionei do passo 1, e nesse nosso exemplo é o comércio. Ele vai funcionar como um guarda-chuva dali para baixo, tá? Então, vou confirmar aqui. Ok? Só que aqui tem um detalhe, tá? Nesse passo 2, quem é preso, principalmente quem é presumido. Eu vou modificar ele aqui. E lá na parte de impostos, outros impostos, o lucro presumido eu tenho lá a provisão, tá? A conta de resultado da provisão. Só que ele não vem junto setado a conta a recolher. Então eu posso incluir manualmente, fazer uma, ou selecionar uma que tem no plano de contas. Vocês têm que revisar e ver qual é o mais adequado para o caso de vocês. Então eu vou colocar aqui IR. Eu vou usar de exemplo, não quer dizer que seja o correto, apenas um exemplo. Eu vou pegar o 481 e coloquei, certo? Fiz o plano padrão, salvei, passo o número 3, para quem já sabe, lá no cadastro de empresa, como a gente viu no começo do vídeo. Informa o plano padrão. Nota que eu configurei exatamente como um lucro presumido comum que a gente tem normalmente, né? E o passo número 4 é os parâmetros, e vamos ter algumas mudanças na parte dos parâmetros, tá? Abro em livros, normal, integração com contábil. Continuamos a marcar o 20.004, integrar com contábil online, ok. Presumido continua a mesma coisa. Lá embaixo, 2.114, continuo marcando, porque quando eu provisionar o PIS, o COFINS, a contribuição social e a RLP, ele tem que levar para o contábil, então ele vai sim. E aí eu tenho que levar os demais impostos que eu quero que vá para o contábil. Se eu quiser que vá para o contábil. Por exemplo, o meu exemplo aqui é serviço, eu quero levar, por exemplo, o ISSQN, 2.0029, mando. Aí ele vai levar o imposto de forma separada. O resultado é a contrapartida no passivo. Ah, eu quero levar o ICMS, levo o ICMS. E assim de acordo com o que eu quero que vá para lá. Então, outras situações que vocês revisem essa parte que gostariam que vá para o contábil. Dúvidas, acione um suporte para dar mais orientações sobre esse ponto. E a partir daqui, ele já está apto à importação de notas. Um outro detalhe importante, tá? Lá no cadastro de empresa, para quem trabalha com ISS, e para provisão e bem direitinho, não esqueçam que no federal colocar os códigos DARF e não esqueçam de colocar as alíquotas, para ir bem direitinho. Até para somar valores e levar o valor totalizado lá para o contábil. Lembrem-se sempre disso. Vou voltar aqui a parte de importados. Vou pegar primeiro o serviço. Vou colar aqui. E também já vou pegar a nota de saída e já vou organizar para fazer uma nova importação. Muito bem. Vamos para a importação da parte de serviço. Ok, os passos já foram colocados. A integração está funcionando. E eu importo a nota. Notem o seguinte, eu peguei aqui a parte de serviço. Eu também já vou aproveitar e já vou emendar a parte de produto para destotar o faturamento. Totalizar todo o nosso valor de faturamento. Revendo que a empresa não é a mesma de antes, né? Muito bem. Já foi para o contábil as notas, ok? Só que para os impostos irem, os destaques dos impostos, eu preciso provisionar. Se eu não usar esse cara aqui, não vai para o contábil. A única coisa que vai para o contábil é a própria nota.
Dá o exemplo. Vou aqui entrar na nota de serviço. Nota que já está provisionada aqui, bonitinho aqui. Os valores de destaque estão prontos aqui, né? Se eu salvar essa nota, o que ele vai levar? Apenas o ISS, porque eu marquei nos padrões, e a nota propriamente dita, né? É só o que levou. Mas, e o PIS e COFINS? Como é que eu mando para lá? Tirar a provisão, que ele vai somar tudo do mês. Estou aqui no mês de agosto, eu vou calcular a provisão, e ele vai trazer os 4 impostos. Lembrando que eu estou no mês de agosto, estou aqui o exemplo, e aí, no caso, só aqui fica uma dica, né? Se eu faço mensal a contribuição social e RLP, deixo como está e confirmo que ele vai para o contábil os 4. Agora, se eu vou mandar só no trimestre, esses 2, então eu pago aqui, deixo só o PIS e o COFINS e gravo. Daí vai mandar todo o provisionamento do mês, do PIS e do COFINS. Lembrando, a retenção vai pela nota. Chama a retenção na nota, quando eu salvo ela, vai aparecer. Só que o destaque, ele só vai acontecer provisionando. E vai para o contábil. Aí, se eu for lá na minha contabilidade, aqui eu estou na empresa 2, né? Eu vou colocar a competência, acho que 1º de agosto de 24. Então, todos os valores aqui. Outra dica aqui, que é legal no contábil, você pode localizar a nota pelo número no histórico variável. Eu quero achar uma nota X, né? 408,97. Ele mostra tudo o que aconteceu dessa nota. Ah, quero achar só a parte do PIS também, localizo tudo que é em relação a PIS. Então, com isso, eu levei as informações para o meu contábil, certo? Agora, pessoal, eu vou voltar para a empresa do Simples para entrar no mérito do que o colega colocou sobre conta única. Tudo que a gente está fazendo, quando uma venda é a prazo, ela cria uma conta contábil para o cliente. Mas tem certos segmentos que a gente não quer que cada cliente tenha uma conta, né? O que eu tenho que fazer a mais na configuração do contábil para que isso não ocorra? Segue os mesmos passos. Primeiro, 1, 2, 3, 4. Mas quando eu chegar no 4º passo, o que vai mudar? Na aba desta empresa, aqui estão o número estrutural, lá do plano de contas, do primeiro cliente. Daí ele vai pegar o próximo vago e vai criar um novo, porque ele tem uma referência para criar um novo, certo? Para que isso não ocorra mais, que ele não cria automaticamente, eu apago aqui. Lembrando que esse aqui, pessoal, é para clientes. Depois eu vou dar o exemplo de fornecedores, tá? Tá, eu apaguei. Então, a cada pessoa nova, ele não vai criar conta contábil. Ok? Só que o que acontece agora na hora de importar? Né? O que eu tenho que fazer para ir para uma conta única? Primeiramente, vocês têm que elencar dentro do plano de contas qual conta que vai ser aquela conta única de clientes. No exemplo nosso, a gente tem a conta 11. Vocês podem usar a 13, a 12, ou criar uma nova, fica bem a critério de vocês. Deixar apenas um e apagar os outros dois, desde que não esteja mencionado em outra nota. Então, vamos elencar a conta 11. Na hora de importar serviço, tá, clientes novos, eu não posso esquecer de mencionar a conta 11 aqui. Porque se for a prazo, que daí eu posso forçar aqui, ó, vai ser uma importação a prazo, logo é a conta do resultado do serviço, né, 272 serviços a prazo, contra a pessoa. Como eu não quero uma conta nova, então eu vou usar a conta 11. Aí você pode manter aqui ambas, até para ser só pessoa física ou só pessoa jurídica. Certo? E aí você vai conseguir mandar para o contábil. A mesma coisa acontece na parte de produto. Eu também tenho um ponto onde eu informo que seria neste ponto aqui, ó. Para que tudo que for, lembrando, tudo que for a prazo, tá? A venda a prazo vai criar uma conta contábil? Não, vai ser a conta 11, que ele vai cadastrar a pessoa e unir a conta 11. Dá para curtir lá, Silene. Se tu tá tendo só serviço, tá? Lá no contábil, você vai fazer uma aglutinação desse plano que tu, antes tu tinha só serviço e agora tem comércio, exemplo. Eu aglutino o comércio, depois que eu aglutinei lá, eu volto para cá, tá? E refaço o padrão de contabilização. Só que para fazer esse padrão de contabilização, refazer ele, eu tenho que fazer o caminho inverso, porque eu tenho um vínculo, né? Passou 1, 2, 3 e 4. Então, eu desligo os parâmetros 2004, desvinculo da empresa, para poder excluir do passo 2 o padrão, e depois criar novamente o padrão,
já contendo os dois segmentos, a parte de comércio e a parte de serviço. Vamos pegar esse cenário, mas eu vou só terminar essa parte aqui, e depois eu faço um exemplo como botar a indústria, por exemplo. Então, essa é a parte de conta única para clientes, mas também funciona para fornecedores também. E o processo é exatamente o mesmo. Eu vou lá nos parâmetros desta empresa, e aí, em vez de ser cliente, eu apago dos destinatários. Elenco uma conta contábil depois de fornecedores diversos, e aí eu não posso esquecer de, no momento de importar, seja serviços tomados ou notas de compra, eu não posso esquecer de colocar essa conta de fornecedores diversos nos emitentes. Não é a mesma coisa que só para dar o exemplo, só para poder abrir o campo de baixo, tá, pessoal? Então, aqui, ó, por exemplo, na fornecedor A, aqui, ó, posso trocar em vez de A, fornecedor diversos. E aí, toda vez que eu mencionar nas notas de compra MFE, lembra que não é escritura nas entradas, ele vai pegar essa 125 se é a conta partida do aprazo, e não vai criar conta contábil para cada fornecedor novo que ele tiver. Pessoal, eu vou dar esse exemplo, então, que a Celene nos passou, que não é tão incomum assim. Então, vamos pegar essa empresa aqui do Simples. Ela é comércio e serviço que eu coloquei no início. O que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que sair do fiscal, tem que estar só com o contábil aberto, porque eu vou mexer em situações gerais, tá? Aí, no contábil, tem uma opção chamada sincronizar plano de contas, tá? Você vai manter ali o comércio e serviço que ele já é, e vai botar a indústria. Mais informações desse ponto, vocês podem depois também tirar no suporte do contábil, tá, pessoal? Estou dando uma situação mais por cima, mas como é que ele funciona na questão efetiva, tá? Comércio e serviço, estou botando agora indústria. E vou sincronizar. Aí ele cria contas contábeis da parte de indústria. Mas é só isso que eu tenho que fazer, Bruno? Não. Esse é o primeiro passo. Aí eu volto lá para o fiscal. Daí eu faço o caminho inverso, certo? Eu vou aqui no utilitários, parâmetros, e aí nesse caso, eu só desligo o 2.004. Só ele. Em livros, integração contabilidade, 2.004, eu vou desligar ele. Esse é o passo 4. Estou vindo de lá para cá. Agora eu passo 3, invertido. Cadastro de empresa, eu tenho que desvincular o plano que a gente criou, porque ainda tem aqueles dois segmentos. Não tem os 3 ainda. Aqui na empresa, isso. Ó, tirei o vínculo. Ok? Vou lá para o passo 2, eu estou indo para trás. Lá no passo 2. Aí eu consigo fazer a exclusão. Vocês podem excluir esse plano padrão, criar novamente. O que não dá é mexer em conta contábil quando tem algum tipo de lançamento naquela conta. Só que isso é uma representação do que o sistema tem que fazer. Eu estou trocando essa representação. Então, eu estou excluindo aqui o plano padrão, vou sair e vou entrar novamente para ele me perguntar que eu quero usar o padrão DataSemple. E dessa vez, em vez de ser comércio do passo 2, eu vou usar indústria, porque eu já incluí as contas no plano de contas. E olha que legal nesse plano padrão novo. Ele já vai adicionar situações gerais. Parte de serviço e tal. Coloquei as informações aqui, volta para o caminho normal. Criei o plano padrão, vincula no cadastro de empresa passo 3. Liga o parâmetro e segue vida. Aquele novo segmento está dentro da base de dados e vocês vão conseguir usar o contábil. Pessoal, essa forma é online, tá? Mas eu consigo, vamos supor que o colega trabalha em outro lugar que o sistema não está junto, não é base junta, tá? Exemplos que o pessoal mais antigo tem isso. Hoje em dia não vale a pena porque o ideal é integrar, né? Daqueles 4 passos, se você não quiser ligar os parâmetros de integração com a base, eu consigo também, em configurações, exportação para contabilidade, gerar um arquivo, com tudo que eu fiz no fiscal, para o pessoal do contábil importar no contábil, e quando a base é integrada, se eu fiz alguma alteração em massa no fiscal, eu consigo mandar pela segunda vez por essa rotina. E ele é bem legal para isso, porque, por exemplo, não olhei a questão do contábil lá, tem muita conta faltando, não olhei, arrumei a integração. Só que eu arrumei a integração, ela não é retroativa.
Eu tenho que arrumar o que já estava no sistema. Então, desligo a integração, arrumo tudo no fiscal, as contas de resultado, a conta partida, tudo bonitinho. E aí, para você importar nota de novo, que não faz o menor sentido, você vai usar essa rotina de exportação para contabilidade e mandar de uma vez só para o fiscal, aliás, para o contábil. A parte de ICMS é um para o ICMS, um para o ISS. Também posso mandar a minha provisão, só que para mandar a provisão por aqui, eu tenho que gerar a provisão antes. Se eu não gerar a provisão, marcar aqui não vai fazer absolutamente nada. Alguma duplicata avulsa, se houver, demais documentos, se houver. E um detalhe muito importante nessa rotina: jamais marcar apagar, se usar essa rotina. Sempre sobrepor. Porque se colocar apagar, ele vai mandar o que vocês estão mandando e apagar o que já estava lá. Coisas que não estavam envolvidas naqueles lançamentos. Se botar sobrepor, ele vai sobrepor só aquilo que vocês estão mandando que está faltando ir para lá. Tá? Fica a dica para não acontecer problemas no uso dessa rotina. Dúvidas sobre essa rotina em especial, acione um suporte que a gente também vai auxiliar vocês da melhor forma possível, tá? E, pessoal, tirem um tempinho para ver a integração de vocês, né? Porque isso vai ocupar muito tempo para o pessoal do contábil fazer os fechamentos, né? Isso, exatamente, Giovana. A Giovana está perguntando que essas notas que não vão para o contábil, tipo cancelado, outras, ele vai dar mensagem de erro? Sim, vai dar mensagem de erro. Mas daí é só desconsiderar elas porque elas realmente devem ficar no fiscal. Apenas uma questão de aviso, que nossas notas realmente não foram para o contábil. Até a própria listagem de relatório de integração contábil, elas vão aparecer nos não integrados, mas daí vocês vão conseguir discernir ali a questão dos 1949, se não tem que ir para lá, aquilo que não deve ir para o contábil, tá, pessoal? Aí eu pego uma nota e coloco em outras para não ir também, é uma outra possibilidade, não tem problema nenhum. Sim, ela vai continuar dando a mensagem, ela sempre vai te orientar que você tem notas que não foram, por mais que você tente mandar pela segunda vez, tá? Ela não vai cessar, entre aspas, erros, porque na verdade não é um erro, mas só para te avisar que essas notas não foram para o contato. Tá? As mensagens elas vão seguir, tanto no relatório, quanto na própria importação, que é o segundo erro, na verdade, demonstração do que está acontecendo, para poder fazer essas importações. O conteúdo é muito importante. Olhem aquele vídeo do Notas de Compra, que ele vai acompanhar o de vocês, esse de hoje, tá? Tem um outro vídeo ainda, que entendendo os erros da GIA, parte 2, que é especial para quem desenquadrou do Simples. Eu mostro o que vocês podem fazer para ajustar aquele caso também. Tem muito material dentro do YouTube que vão auxiliar vocês em várias rotinas. A gente está colocando cada vez mais material para que vocês consigam se orientar, certo? Alguma dúvida que vocês querem passar? Algum detalhe? Na verdade, aqui, no caso do lucro presumido, aproveitando já que já estamos no final aqui na base do conhecimento nós temos, todos os sistemas têm essa base do conhecimento aqui no cantinho. Apertou, ele vai num link dentro do site, e aí na parte fiscal que é inicial, foi muito rápido, eu vou ir de novo aqui na parte fiscal. Como configurar uma empresa do presumido, real ou simples nacional, tá? Temos os treinamentos também. E até aproveitando esse ensejo, pessoal, vale a pena quem não fez treinamento, essa é a minha opinião, faça um treinamento completo, que vai ser gravado, e guardem essa reunião. Justamente para esse caso que o colega está comentando. Em novos funcionários, vocês podem mostrar esses vídeos, inclusive, para dar porque a pessoa sabe o que fazer, só que, claro, como uma ferramenta nova, fica dúvidas, né? Fica um questionamento de como é que tu vai trabalhar com ela. Então, pegando o início, o básico, o fio da meada, fica mais fácil para os novos funcionários. Mais dúvidas, pessoal? Em relação à integração fiscal contábil, tudo certo? Então tá, pessoal, se não temos mais dúvidas, então, eu vou já estar encerrando o nosso webinar de hoje. Eu agradeço a presença de todo mundo. Ótima tarde, pessoal, e até a próxima. Se cuidem. Até mais.